vamos então fazer a nossa prece de início, para que possamos nos conectar com o alto, sentindo a felicidade de aqui estar. Obrigada, Jesus. Obrigada pela nossa escolha na noite de hoje. Obrigada por sentir tanto carinho e tanta proteção, tanto acolhimento de todos esses amigos espirituais que preparam de uma forma tão amorosa este ambiente para receber cada um de nós, colocando dentro de nossos corações o remédio necessário para as nossas vidas. Abençoa que todos esses amigos queridos que aqui estão possam sentir dentro dos seus corações todo esse envolvimento de amor e de paz. Que possamos, Senhor, caminhar tendo cada vez mais a certeza da necessidade de perdoarmos, compreendermos, tolerarmos, sermos mais sensíveis às dores do outro. Porque só assim, Senhor, tendo a exemplificação de Teu Evangelho, da Tua conduta, poderemos nos tornar seres com muito mais segurança nas nossas vidas e nas nossas ações. Abençoa a nossa querida amiga que hoje preparou de uma forma tão carinhosa, trazendo todo o seu conhecimento, tudo aquilo que pulsa no seu interior, para que cada um de nós possa sair daqui, tendo a certeza, Senhor, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Se conosco, hoje, agora e todo sempre. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós temos esse tema, bem-aventurados os misericordiosos. Perdoa para que Deus vos perdoe. Esse é um tema muito delicado, porque toca muito fundo a alma da gente. Porque fala de nossas mágoas, nossos acertos, nossos desacertos, o que fomos, o que somos, o que pensamos ser. Às vezes a gente reflexiona o quanto a vida parou por conta de uma mágoa, por conta de um perdão que não foi dado no momento certo, porque não olhamos a vida com misericórdia. Então é um tema muito delicado, muito sutil, mas é muito, muito bonito quando a gente para justamente para olhar para esse lado da vida, porque com certeza é o mais importante de tudo, como a gente vai ver adiante. Esse tema está no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o capítulo 10 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre é bom lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo ele foi concebido com base na parte 3 do Livro dos Espíritos, né, as leis morais. E o intuito dele foi justamente de compilar os ensinos morais, né, que estavam ali dispostos na Bíblia, estão dispostos na Bíblia, mas de uma maneira muito fracionada e que, de alguma forma, era difícil, né, para que o homem comum tivesse acesso a esses ensinamentos morais. Então, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a metodologia criada foi nesse sentido. Por isso que cada vez que Kardec começa um capítulo, começa um subtema, ele começa justamente se reportando aos versículos da Bíblia, que serão enfocados naquele momento. Então, nesse caso de hoje, né, estamos dando início ao capítulo 10, que vai tratar da quinta bem-aventurança, que é bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, durante todo o capítulo vai ser tratado isso. E hoje tem o subtema que é perdoem, para que Deus os perdoe. Então, Kardec seleciona os versículos da Bíblia
que serão enfocados, né, que serão temas do estudo de hoje. Primeiro, né, como já disse, o bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 7. O item 2, ele traz mais um aprofundamento. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15. E no item 3, se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A célebre frase, 70 vezes 7. Então, a gente vê que para entendermos bem, né, o que propõe esse tema, esse capítulo, a gente precisa antes entender o que é misericórdia. A gente ouve tanto falar piedade, compaixão, né, tantas coisas similares, relacionadas, mas o que é a misericórdia? Qual é a amplitude, né, dela? No seu sentido etimológico, é a junção de 2 palavras em latim. A primeira, miseratio, né, que significa miséria, e cordis, coração. Então, coração que se debruça sobre a miséria do outro. Só que no conceito, isso aí é o sentido etimológico, no conceito existe uma visão mais abrangente. Né? O que é que essa natureza engloba? Ela tem não apenas esse aspecto do perdão, da indulgência, a dó, a compaixão, a piedade, mas tem um outro lado também, que é a solidariedade, o companheirismo, apoio, e aí tem um detalhe, com regozijo. Regozijo, só para lembrar um pouco, é sentir-se feliz. E aí, nesse aspecto dos dois, né, do conceito que tem esses 2 grupos de significado, a gente vai buscar no ensinamento do apóstolo Paulo, quando disse: alegrai-vos com o que se alegram e chorai com os que vos choram. Ele disse isso na carta aos Romanos, está lá no capítulo 12, versículo 15. E aí tem um comentário de Emmanuel, que é bem curtinho, eu vou aqui somente para a gente fixar, eu não vou ler o texto todo. Emmanuel fala sobre solidariedade, e ele está justamente comentando esse versículo onde Paulo fala isso. E aí ele fala sobre solidariedade, fala da compaixão, da importância, mas aí no final ele faz uma ressalva, e ele faz assim, como a dizer que não é o suficiente, né? A compaixão, a caridade, ele faz essa observação. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram, que alegrar-se alguém com os que se alegram, porquanto ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que para regozijar-nos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. E aí, esse comentário de Emmanuel fecha
né? A misericórdia, ela exige mais que isso. Mais do que o dar e se alegrar. Exige também o se sentir feliz. Porque só quando realmente a gente aprende a amar, a gente consegue se sentir feliz com a alegria do outro. Não é sentir-se alegre com a alegria do outro, é feliz. Porque a alegria, ela é passageira, ela é fugidia e muitas vezes é equivocada. Mas a felicidade de quem vê o outro feliz, não. É preciso um amor profundo para isso. Então ele fecha o conceito de misericórdia, né? De uma forma muito bela. E Kardec, no capítulo 10, ele começa lá os comentários e aí ele vem trazendo que ainda sobre o conceito, sobre o sentido de misericórdia, ele diz que misericórdia é o complemento da mansidão. Como a nos dizer que para que a gente sinta misericórdia, a gente precisa antes passar pelo buril do sentimento, pelo buril da vida. Né? Então, não é por acaso, né, que estamos falando da quinta bem-aventurança. É como se estivéssemos a refletir o quanto a gente precisa das outras para poder chegar à capacidade de sentir a misericórdia. Porque ninguém consegue ser misericordioso se não for humilde. Ninguém consegue ser misericordioso se não for manso, se não tiver a doçura, a afabilidade. Ninguém consegue sentir misericórdia se não tiver passado pela dor. Felizes os que choram, porque esses felizes que choram foram sensibilizados pela dor. Aprenderam a sentir resignação, a aproximar-se de Deus. Aprenderam a amar, suavizando suas emoções. E a outra bem-aventurança, antes de chegar a essa da misericórdia, é justamente aos bem-aventurados que têm sede de justiça. Porque a misericórdia, ela é o equilíbrio, é a justiça em equilíbrio. Ela nem favorece, né, a viciação, nem a obsolescência, mas também não vai para a rigidez. Ela vai para a correção. Ela vai buscar no outro o que ele tem de melhor, para que ele possa se tornar o que ele está predestinado por causa do amor de Deus. Então, tão somente quando passa por esse processo é que se consegue sentir a misericórdia. Então, é um sentimento mais complexo, mais sofisticado. Ele é mais delicado. Não é simples assim. Né? Precisa realmente do amadurecimento. E aí a gente vê que, ao olharmos a nossa vida, o nosso aprendizado espiritual, se não é essa a nossa busca, nos tornarmos misericordiosos. Né? E tem uma passagem aqui que eu queria muito passar aqui para vocês, que ela faz uma síntese do que é a misericórdia. E o mais interessante desse texto é que são palavras trazidas pelo próprio Jesus nesse livro, né? Estante da Vida, de Irmão X, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 40, onde temos Nicodemos, né? Uma passagem de Nicodemos. Nesse momento, Nicodemos está ansioso, está inquieto. Né? Ele, né, que era um fariseu e vivenciou tudo aquilo do Cristo, né? Toda aquela bagagem, todas aquelas dores. Né? Mas ele se sentia um pouco em dúvida, né? Nessa fase de transição. O que é justiça? O que é ser bom? Ele estava
muito inquieto com isso. Então ele pensou em Jesus, pediu e Jesus veio. Então ele, prostrou-se, né, na areia e aí começou a fazer as perguntas. Na verdade foram 6 perguntas, mas eu não vou falar das 6, eu vou falar rapidamente de algumas que nos traz exatamente essa natureza, né, da misericórdia. Primeiro ele fala, né, porque Jesus andava com as pessoas que eram impuras, né, que eram consideradas pessoas de má vida, né, e, no entanto, muitas vezes até era muito firme com os fariseus. E aí ele se questiona, será então que as pessoas de má vida são as pessoas certas? Não é? Ele questiona isso. E aí vem a resposta de Jesus. Nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, e sim os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus? Dos felizes que desprezam os infelizes, se somos todos filhos de Deus? De que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? E aí, mais adiante, Nicodemos pergunta, por que então tanta deferência com Zaqueu? Né? O senhor esteve lá, entrou na casa, tantas casas pobres estavam lá próximas, não é? Por que não foi lá? E aí ele responde, Jesus, estive com a multidão desde as notícias iniciais do novo reino. Relativamente a Zaqueu, é ele um rico que desejava instruir-se e furtar a lição àqueles amigos a quem o mundo apelida de avaros, é o mesmo que recusar remédio ao doente. Então veja a misericórdia como ela não tem esse mesmo diapasão da gente, né? Não interessa se é de má vida, não interessa se é rico, não interessa se é pobre, né? A misericórdia, ela procura exatamente o que tem no coração. E ele queria mudar, ele queria instruir-se. Então, isso é misericórdia também, porque a gente tende a pensar que a misericórdia deve ser direcionada apenas para as dores absolutamente visíveis, né? Mas só que não é assim. A gente tem dores invisíveis. E aí, justamente, essa elevação da alma, esse toque no coração, essa sensibilidade com o outro é que nos vai permitir ver essa dor, perceber como Jesus percebia. E aí, mais adiante, tem outras perguntas, mas mais adiante ele fala, e essa parte é muito bela, porque ele pergunta, né, o Nicodemos pergunta para Jesus, mas Senhor, Pedro, né, lhe negou 3 vezes, lhe traiu, e o Senhor escolhe exatamente a ele para conduzir os discípulos. E aí a resposta de Jesus é muito linda. Exatamente por isso. Na dor do remorso, pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel. Mais que os outros companheiros, ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. Nossa, olha o que a misericórdia faz. Ela pega ali uma queda, uma fragilidade e transforma justamente no móvel da força que vai redirecionar toda a vida. Esse olhar que a gente vai aprender a ter, né, na busca nossa da vida. E por fim, ele faz outras perguntas, mas eu não vou falar, mas por fim, ele traz justamente esse momento icônico da vida do Cristo. Ele pergunta assim, mas Senhor, porque no momento em que tu estavas sendo crucificado de uma forma injusta, tu viras para Deus e pede perdão para os teus algozes. Porque o que é que preocupava Nicodemos? Era o senso de justiça. É justo isso? Como a gente entender a justiça? E aí, a resposta de Jesus mais uma vez. Não anulei a responsabilidade em tempo algum.
Roguei algemado à cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deveria fazer. Esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo e, por isso, se revelavam dignos da maior compaixão. Mais uma vez, está Jesus aí vendo muito mais do que a gente pode ver, né? E com esse ato foi justamente o que ele mudou em toda a história, né, da humanidade, onde a gente aprende uma outra lógica de pensar, de viver, e que nos termina, né, fazendo que a gente consiga amar. E aí, depois disso, o nosso Nicodemos fica muito sensibilizado, muito doído, e para assim, ele naquele momento ele para e só veio na mente dele exatamente essa passagem, Mateus capítulo 9, versículo 13. Eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Por quê? Porque os fariseus, eles viviam exatamente dessa ostentação, né? Tem um problema, tem um pecado, cometeu alguma coisa errada, então sacrifica um animal. Rezavam em público. Jesus não queria nada disso. Ele queria a misericórdia. Justamente esse sentimento do coração. E aí, feitas essas reflexões acerca da misericórdia, já a gente começa a adentrar no perdão, né? O perdão. O perdão é algo que a gente faz por nós mesmos. Quando a gente perdoa, a gente se liberta. Não interessa se a outra pessoa não recebe aquele perdão. É um ato que se completa por si só. Ele já beneficia por si só. Ele gera uma energia. Ele movimenta energias sublimes da vida de uma forma irreversível. Então, o perdão, ele não precisa que o outro aceite o perdão. Se o outro não aceita o perdão, nossa, que pena, ele perdeu a oportunidade de beneficiar-se daquela energia. Muitas vezes, a gente vivencia muito isso, tanto no atendimento fraterno, como também no nosso trabalho nas reuniões de desobsessão, quando muitos irmãos chegam, né, presos justamente a essas dores. E não percebem que o não perdoar está dando ao outro a oportunidade de feri-lo 2 vezes. Às vezes, quando é um filho, né, que hoje em dia não aceita cuidar de um pai que já está idoso e doente, porque durante a infância cometeu algum equívoco, abandonou, alguma coisa que tenha deixado uma ferida nesse filho. E aí a gente leva a seguinte lógica: meu querido, não permita que esse pai lhe faça mal 2 vezes. Porque quando você era criança, houve o abandono e aí ficou a criança ferida. E agora, esse pai está te fazendo descumprir o teu compromisso com a vida. Porque quando a vida traz a gente num papel, a gente está obrigado a esse papel, mas não em relação ao outro. Em relação a nós mesmos, como diz sempre Joana de Ângeles, com Deus, com a vida. Então, além de você se tornar, além de você ter sofrido na infância, você está se tornando também um mau filho. A gente não pode permitir que o erro do outro faça com que a gente se torne mal. Porque esse é o nosso compromisso com a vida.
Então vejam que a lógica do perdão, ela é independente, né, do outro. E aí tem algumas questões que a gente, em relação ao perdão, a gente faz algumas reflexões, né? Kardec, no Evangelho, né, nesse capítulo, ele diz que a misericórdia é esquecimento e perdão das ofensas. E aí a gente para assim, nossa, e aí como é que a gente vai esquecer? E as pessoas ficam se perguntando, meu Deus, uma pessoa veio e me fez um mal, como eu vou esquecer? Não vai. Não é desse esquecimento que se fala. Porque isso é uma coisa fisiológica, a memória, não adianta. A nossa própria bagagem evolutiva é feita de memórias. O nosso aprendizado enquanto espíritos imortais tem a ver com a memória. Não é disso que se trata. Mas é de ressignificar as situações, de ver de uma outra forma, de entender, né, que, na verdade, o que você pode e tem o direito de seguir em frente. Quando você fica preso àquela dor, você deixa de viver, deixa de evoluir. E aí vem a pergunta, quem é que merece que a gente pare de evoluir? Não é verdade? Então, a gente pergunta, como esquecer? Justamente direcionando o pensamento, ressignificando, não alimentando, não revidando. O primeiro passo está exatamente em não revidar. Não revidar, não alimentar e ir direcionando. Uma outra questão que a gente tem que observar sempre, né? Qual a minha parcela de responsabilidade na desavença? Será que aquela pessoa que me fez um mal foi tão somente toda a culpa foi dela? Será que eu não participei de alguma forma? Ou sugerindo, ou com uma pequena insinuação, ou falando uma coisa que não precisava falar, ou até mesmo com o próprio sentimento. Será que todas as mágoas que a gente tem na vida, a gente também não participou? Será? Por isso que esse tema ele é tão delicado, porque a gente se coloca a refletir sobre isso. E é muito importante que a gente reflita, porque quando a gente vai pensando, vai analisando, a gente vai se desvencilhando, vai tirando capas protetivas, ilusórias, vai tirando pesos, porque é isso que que a falta do perdão faz. Coloca um monte de lixo nas nossas costas. Então, quando a gente vai analisando cada situação, cada momento, cada passo da nossa vida, a gente diz, o que é que eu poderia ter feito aqui? Qual era a minha parte? Mas isso não é para que a gente vá se martirizar, nem vá se culpar, mas vai se olhar com humildade, vai acolher o próprio erro e dizer, eu errei. E também se perdoar e ir em frente. Então veja que exercício fantástico é esse do perdão. E aí a gente vai exatamente para o autoconhecimento e o autoperdão. O autoconhecimento é imprescindível para o crescimento de qualquer espírito. Todos nós precisamos desse autoconhecimento. E o autoconhecimento nos permite exatamente esse acolhimento. O acolhimento das nossas falhas, mas das nossas virtudes também. Isso aqui eu errei, isso aqui eu sou bom. Isso aqui realmente eu poderia ter feito diferente. Porque quando a gente utiliza esse autoconhecimento, a gente chega ao ponto de humildade. Lembra a humildade lá? Né, das bem-aventuranças, os pobres de espírito, humildade. Somos apenas viajores, aprendizes, crianças espirituais a caminho da evolução. Muito da culpa que a gente fica se colocando o tempo inteiro é pela vaidade que nós ainda temos de nunca nos permitir errar. Mas no momento que a gente se reconhece
como uma criança espiritual a caminho da evolução, com a absoluta proteção do amor de Deus, a gente aceita. E tem mais, isso nos iguala. Porque o autoconhecimento, ele traz isso. Quando você se analisa, se reconhece, e você entende que você erra e aceita isso, fica mais fácil para você entender que o outro também erra. E fica mais fácil também para você pensar, nossa, como eu queria que ele me perdoasse. Então você fica ali naquele mesmo diapasão, naquele mesmo nível. Somos irmãos em aprendizados. E aí tem um outro aspecto que a gente pode ver também nesse caminho de como esquecer, que é justamente, em meio à ofensa, conseguir ver a dor do ofensor. Quantos gritos endurecidos traz uma dor imensa ali embaixo. E aí, Maria Dolores, na psicografia de Chico Xavier, ela trata exatamente isso. É uma poesia do livro Maria Dolores, mas ela trata exatamente isso. E o nome da poesia é Ofensores. E aí tem somente umas terminaçõezinhas que falam exatamente dessas dores que existem por trás das mágoas, das agressões que existem nos ofensores. Ofensa, às vezes, na vida, vem da lágrima escondida, sob a forma de agressão. Vemos certos, aí mais adiante ela fala, vemos certos ofensores que espalham pedras em bando, trazendo o peito sangrando. Só eles sabem por quê. A pessoa que te agride, mais adiante ela vai e diz, a pessoa que te agride é sempre quando reponte, ou seja, quando aparece, quando deserto, pedindo fonte, angústia, esmolando o amor. O que as pessoas querem é ser amadas. Muitas vezes elas se escondem exatamente atrás dessa agressividade, dessa capa de dureza para esconder uma dor muito grande. Mas, na verdade, o que todos nós queremos é que alguém chegue e diga, não é assim. Eu amo você. E você vai seguir em frente. E isso vai passar. Você vai se levantar. E eu estou vendo a tua dor e eu sinto muito por isso. Isso sim é muito vivificante. Para que a gente tenha ideia do poder de perdão, eu vou passar aqui um vídeo. Porque o perdão é assim. Quando a gente sente, quando a gente passa por esse caminho que a gente viu no começo, a formação, né, do sentimento de misericórdia, isso é muito poderoso. Só quem consegue já amar, consegue realmente sentir isso. Então, quando chega a esse nível, você libera uma energia fantástica. E aí você toca as pessoas. Mesmo aquela que não quer receber o seu perdão, está ali endurecida, ela vai sentir a sua energia, vai sentir o seu amor. Vejam só o que acontece aqui. Eu não sei o que acontece, eu não sei se está dando para vocês verem, mas o Ridgway, ele foi conhecido como assassino do Green River. Ele assumiu a culpa pelas mortes e aí vai começar o julgamento. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield?
culpado, Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? culpado, 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Olha a reação dele, você vê pelo semblante, né? Todo mundo chegou ali, achincalhou e, né? Nossa, botaram para fora toda a dor. Mas aquele pai, o que foi que ele fez? Ele pegou a dor dele e elevou, colocou ali um sentimento nobre. E o interessante é que quando se faz isso, você eleva para um sentimento nobre, você entra em contato com forças muito sublimes da vida. E aí, de imediato, vem a paz, vem a serenidade, vem a emoção, a comoção de paz, de alívio. É isso que o perdão provoca. Tem uma história que eu acho também fantástica, que eu acredito também que muita gente já ouviu falar, porque quem contava era Chico Xavier. Ele estava numa entrevista e perguntaram ao Chico, né, o que é que tinha chamado mais atenção, né? Quais casos tinham chamado mais atenção durante toda a vida dele, né? 40 anos de mediunato que ele tinha já. E aí ele disse, olha, o que me chamou mais atenção foi um dia que eu fui chamado para ir acolher uma senhora viúva que tinha perdido o filho assassinado. E quando chegamos lá, tinha mais uma pessoa, e quando chegamos lá, fomos fazer o evangelho. Quando começou o evangelho, ela era viúva, né? Tinha esse filho assassinado, então assim, imagina a dor como ela não estava, né? Estava muito, muito fragilzinha. E aí, quando eles começaram o evangelho, veio um morador de rua, bateu na porta e pediu ali um alimento, um agasalho. E aí ela disse, olha, o senhor então fica aí, era um rapaz jovem, o senhor fica aí enquanto a gente termina aqui o evangelho. Aí eles foram, né, fizeram todo o evangelho e num dado momento alguém que estava ali perguntou, né, como é que você está em relação à morte do seu filho? Nisso, o rapaz, né, que era um morador de rua, ele se levanta e diz, a senhora é a mãe do rapaz que morreu? Ela disse, eu sou. Aí ele diz, eu sou o assassino dele, o morador de rua. E aí olhou para ela assim e disse,
e eu vim lhe pedir perdão. Aí a resposta dessa mulher foi o que mais tocou o coração do Chico. Porque ela parou assim, olhou para ele e disse: meu filho, não peça perdão a mim, porque eu também sou uma pecadora. Peça perdão a Deus, que é só misericórdia para todos nós. Gente, e aí eles fizeram a prece pedindo perdão, os dois juntos. E depois ela foi, deu alimento para o rapaz, um agasalho, e ele saiu dali e foi direto se entregar à polícia. E o restante da história é que, quando foi à noite, ela sonhou com o filho, ele dizendo que foi ele que tinha encaminhado esse rapaz para pedir perdão a ela, porque ele precisava desse perdão para se refazer. E Chico também informa que esse rapaz, depois que ele se entregou, ele cumpriu a pena, depois ele reabilitou-se, fez psicologia e depois tornou-se um trabalhador, especialmente na área de drogadição. Porque o assassinato do rapaz, sim, disse ele também, né? A mãe, minha mãe, que bom que a senhora pôde perdoá-lo, porque não foi ele que me matou, foi a droga. Então, o rapaz tinha assassinado ele por conta da drogadição. Aí a história nossa, ela é muito comovente. Mas aí tem alguns aspectos que a gente fica observando. Veja o que o perdão movimenta. Imagina se essa mãe, se ela tivesse agido como na maioria de nós, né? Não tivesse, sei lá, colocado para fora, ou então pelo menos se negado a pedir perdão. Ela teria perdido a oportunidade, primeiro, de encontrar o filho feliz pela atitude dela. Segundo, ela não teria tido a oportunidade de redirecionar uma vida, porque esse rapaz, né, que era dependente químico, ele agiu dessa forma e ele se refez e estava ajudando outras pessoas a vencerem a drogadição. Gente, é isso que o perdão faz. Porque quando a gente fica ali preso naquela dor, você deixa de olhar todas as oportunidades que a vida está ali lhe oferecendo para ser feliz. A gente para de olhar os milagres que nos acontecem diariamente. A gente para de observar a própria misericórdia de Deus. Nós estamos aqui nessa encarnação, nessa experiência, nessa grande oportunidade. Não é por mérito não, gente. É por misericórdia. Nós já erramos muito, nos equivocamos muito. Então, um trabalho que a gente faça, seja ele qual for, que traga um amadurecimento, um benefício ao outro, isso aí é apenas para nos ajudar a recompor o que nós destruímos lá para trás. A nossa vida já é uma misericórdia. Então, veja que coisa, né, tão perfeita que essa senhorinha disse. Não peça perdão a mim, que também sou cheia de pecados. Peça a Deus. Nossa, que se a gente tivesse sempre esse olhar, né? Sempre esse olhar. A gente primeiro ia estar ali a gratidão em movimento. E segundo, a gente poderia estar o tempo todo verificando essas oportunidades. Porque assim, uma das características da misericórdia também é que, além dela ter tudo aquilo que a gente viu no começo, né, de ter aquela composição de todos aqueles sentimentos, sentir aquilo, até sentir a dor do outro, tem mais um componente, que é a ação.
ela exige, a misericórdia exige a ação agora, exige a ação com todos e movida pelo sentimento de compaixão. Porque a misericórdia, quando você simplesmente sente pena do outro, ou tem alguma comiseração, ela não é misericórdia enquanto você não age. A misericórdia exige a ação. Porque se não tem a ação para ir ou ajudar, uma prece que seja, um bom dia, um abraço, uma doação, algo que foi movido pela compaixão, por esse sentimento de empatia, não se completa a lógica da misericórdia. Não é misericórdia. Ele pede a ação. E aí tem uma parte aqui desse livro que é Instrumentos do Tempo. É bem pequenininho, viu, gente? Mais uma vez, Emmanuel nos falando sobre misericórdia. E aí ele traz assim, é um texto, né, maior, mas aí tem algumas partezinhas que dá justamente para a gente colher, para a gente fixar bem essa lógica dele. Ele diz: não aguardes a queda espetacular do próximo nos despenhadeiros do crime ou do sofrimento para exercer o dom da misericórdia. E aí mais adiante ele fala: mas vale o amparo previdente da preservação do equilíbrio que o remédio de efeito problemático no reajuste. Gente, quantas coisas chegaram a um ponto tão difícil porque simplesmente a gente ficou naquela posição, né, de espectador. Aí ele diz: não desperdices teus minutos na expectação, né, como espectador, inoperante, exclamando à frente dos problemas difíceis: amanhã farei alguma coisa, depois tentarei realizar, e aí ele sai enumerando. Aí ele, mais adiante, ele diz: ataca hoje mesmo o serviço da fraternidade, para que a compaixão não seja em teu espírito um ornamento inútil. E aí finaliza dizendo: há 1000 meios de praticar a misericórdia a cada dia. Gente, e como há? Às vezes a gente chega num lugar e tem tanta coisa que a gente pode ser, fazer e sentir, que a gente nem se apercebe que isso é misericórdia. Aceitar como o outro é. Quantas pessoas se contrariam por conta de coisas tão pequenas? Ah, porque disse isso, algumas filigranas. Ah, porque disse isso, porque pisou no meu pé, porque fez aquilo outro, porque ela veste roupa assim, porque o cabelo é assado e coisa e tal. E depois vai pedir a Deus misericórdia? Olha aí, o perdoa para que sejas perdoado. É a lei de ação e reação, é sintonia. A gente é preparado para aprender a amar, e esse amor, ele transborda. Isso é sintonia. Ninguém dá o que não tem. Então, para a gente dar algo, a gente tem que se preencher disso. E o preenchimento é exatamente aprendendo cada passo. É o burilamento da dor, que traz a resignação, é a humildade, enfim. Até que a gente consiga se formar a ponto de ter misericórdia. Aí sim, aí a gente consegue amar o outro. Enquanto a gente não conseguir e entender que isso só se faz com o outro, não tem como. Como você ser solidário sem amar o outro? Precisamos um dos outros. Né? E aí ele termina assim: não ouvides, aí ele faz começa a elencar, né? Vários momentos em que se pode fazer. Não ouvides o silêncio para a calúnia,
Quantas vezes chega alguém falando mal ou um comentário, né, menos caridoso, em respeito, e a gente ouve e passa adiante. Veja como são pequenas. São coisas do dia a dia. A bondade para com todos. A gentileza é misericórdia. É caridade. A gentileza incessante. A frase amiga que reconforta. A roupa que se fez inútil para o corpo, suscetível de ser aproveitada pelo irmão. E assim vai. Então, gente, a gente viu aqui que o perdão é o óleo que lubrifica a engrenagem da vida. Eu vi essa frase assistindo uma palestra de Arthur Valadares, né, que eu, nossa, amo de paixão. E aí ele como ele é engenheiro, né, aí ele falando assim, e depois eu procurei na internet e tinha lá a caridade, né? Mas eu acho que casa muito bem com o que a gente está falando aqui. E aí a gente volta e entende por que Jesus mandou perdoar 70 vezes 77. Por quê? Porque isso é uma coisa que a gente tem que fazer todo o tempo. O perdão, a misericórdia, não é algo que a gente use apenas nos grandes eventos, como foi no caso dessa senhora, né? Lindíssima, que coração belíssimo. Mas não é só isso. A misericórdia, o perdão, ele tem que ser exercido a cada instante da nossa vida. Por isso que não tem um fim. Você tem que usar o tempo todo, porque nas engrenagens da vida, a evolução pede o perdão o tempo inteiro. Inclusive o próprio Emmanuel tem, eu não vou ler mais, minha gente, mas o próprio Emmanuel ele tem outros textos onde ele faz uma analogia com a natureza, né? A natureza está o tempo inteiro se perdoando. É a árvore que tem ali aquela raiz que dá sustentação às flores e os frutos, e eles é que ganham todos os louros. Ninguém vê aquela raiz. É a raiz que perdoa, para que a vida exista, né? Para que as coisas aconteçam, para que o mundo evolua, para que os corações evoluam. E aí ele faz essa analogia também com o progresso material. Ele fala como a árvore aceita o corte para fazer parte de uma madeira que vai ser utilizada numa casa em nome do progresso material. Então veja quanto olhar a gente pode ter, quanta oportunidade, né? Como a gente imagina que a gente está perdoando e não está? Como a gente imagina que está sendo misericordioso e não está? Né? Então, acho que a conclusão é bem essa aqui. O progresso é realmente a vitória do perdão. Ninguém consegue, de Emmanuel, ninguém consegue ir adiante sem o perdão. Só quando o perdão vence é que existe o progresso, é que existe a evolução. Então, meus irmãos, eu vou colocar aqui uma música, porque eu queria, nesse momento final, tem ainda uns minutinhos, eu queria que a gente reflexionasse um pouco com essa música, preste atenção à letra, para que a gente vá buscando em nossos corações, né, o que é que a gente tem vivenciado como o perdão e a misericórdia. Deixa ouvir uma canção que fale de perdão.
vem me perdoa, porque te amo e te agradeço. Você sente muito, eu sei, e eu te perdoo. E diz que me ama e agradece. Quando a luz do céu vier te visitar numa canção, deixa o coração se abrir e libertar, deixa voar. Tanto passarinho preso a esperar a luz do sol. Essa é a hora de você se perdoar e dizer que sente muito, que se perdoa. Diz que se ama e agradece. Toda dor da terra um dia vai passar. Promessas do céu são pra gente guardar. Dividir, compartilhar o tempo aqui que nos está, é todo pra cantar, festejar, ser feliz, aprender. Que eu sinto muito, vai me perdoa, porque eu te amo e te agradeço. Essa é a canção do perdão. Essa é a canção do perdão. Pronto, meus amigos, essa era a mensagem, esse era o estudo, e que Deus nos abençoe sempre, né? Clareie nossos sentimentos, para que a gente sempre esteja aberto, né, ao perdão. Então, meus queridos, a mensagem muito importante, né, que a gente possa refletir, não esquecendo também do nosso auto-perdão, né? Então, muitas vezes a gente fica encastelado em situações na vida, vivenciando culpa que paralisa, exatamente porque a gente não está se perdoando. Então é muito importante a gente refletir que esse perdão ele externe para o outro, como Simone trouxe de uma forma tão importante aqui para nós, mas não esquecendo que comece pela gente, né? Comece pelo perdoar das nossas atitudes, porque a gente traz muita coisa de um passado mesmo, né? Lá de trás, e a gente tem um esquecimento do passado, mas ficam essas mazelinhas dentro de nós. Então muitas vezes é isso que nos impede de caminhar
porque a gente ainda não se auto-perdoou. E esse auto-perdão vem com Cristo, né? Maravilha, minha querida. Maravilhosa mensagem. Incrível, de muita coisa para a gente refletir. Quero fazer alguns convites aqui para vocês, antes da gente fazer a prece. No dia 12 de abril, nós vamos estar aqui na nossa casa recebendo esse amigo, tá? É o Dr. Feline Vanderlei, ele é um juiz de direito e escreveu esse livro sobre o tema autismo, um transtorno espiritual, quando a limitação do corpo cura a alma. Então ele tem um trabalho muito interessante, voluntário com crianças autistas, é pai de autista também, e ele vem trazer para nós esse seminário, tem um cartazinho lá atrás, dia 12 de abril, das 2 até às 17 horas, aqui na nossa casa, tá? Vai ter também a Jornada Pernambucana de Saúde e Espiritualidade, que vai acontecer lá na Federação, no dia 28 de abril, vai ser muito bonito e com o tema Nascer, Viver, Morrer, Renascer Sempre, vai estar aqui lá, né, nesse dia, o Décio Iandoli, Paulo César Frutuoso e a Juliana Tassi, tá? Então fica o convite. E também um convite para o nosso seminário, que vai acontecer em agosto, dia 30 de agosto, as Cartas de Paulo, vai ser a 3ª edição, né? A 2ª carta que a gente vai estar trazendo, vai estar trabalhando carta aos Coríntios 1, vamos estar recebendo lá no MV Empresarial, o Vitor Hugo, lá de Minas, o Severino Celestino, que é da Paraíba, e o Álvaro Mordechai. Então, vão estar trabalhando temas maravilhosos, o cartaz também está aqui, os ingressos já estão sendo vendidos, todo o angariar desse evento vai ser para a construção da sede da nossa ONG Caminho do Bem, tá? Então, ao longo desse período, a gente vai estar aqui lembrando vocês. Fora a Adriana, né? É Andréa. Fora a Andréa, alguém está vindo à casa pela primeira vez? Tem ali. Qual é o seu nome? Richard? Seja muito bem-vindo, Richard. Você? Renata. Muito bom ter vocês aqui, viu? A gente tem o hábito de ofertar o evangelho àqueles que vêm à casa a primeira vez. Aí no final aqui da nossa prece podem vir, tá? A gente vai ter passes agora para aqueles que quiserem tomar o passe. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, Senhor dos nossos corações, obrigada, Mestre. Obrigada por esse momento de reflexão, onde podemos observar o amor infinito, a misericórdia infinita, agindo em nossas vidas. Que nós possamos, no nosso dia a dia, lembrarmos do quanto somos abençoados por sermos filhos dessa misericórdia. Lembrarmos, Mestre querido, o quanto o perdão nos traz paz, serenidade, libertação, força de seguir em frente. Obrigada, Mestre, porque foi através do teu amor que essa mensagem pôde se fixar na terra. É por isso, Mestre, que podemos hoje ter esses exemplos, essa forma de pensar e ter essa semente plantada em nossos corações. Assim, Mestre, nos abençoa a todos. Abençoa todos os corações aqui conectados, os que estão aqui presentes na forma física, os trabalhadores espirituais, mas também, Mestre, aqueles nossos irmãos que ainda não perceberam o quanto são nossos irmãos, que eles possam sentir, Mestre, a força do teu amor, que eles possam sentir o quanto é forte a capacidade deles de perdoar, de se libertar, de ir em frente e de serem felizes. Assim, Mestre,
nos abençoa a todos, hoje e sempre. Que assim seja.